Vamos nos atualizar com uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. Segue-me tu. Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. João. Nas comunidades de trabalho cristão, muitas vezes observamos companheiros altamente preocupados com a tarefa conferida a outros irmãos de luta. É justo examinar, entretanto, como se elevaria o mundo se cada homem cuidasse de sua parte, nos deveres comuns, com perfeição e sinceridade. Alguns de nossos amigos foi convidado para obrigações diferentes? Confrontemo-lo com a legítima compreensão. Às vezes surge um deles modificado ao nosso olhar. Há cooperadores que o acusam. Muitos o consideram portador de perigosas tentações. Movimentam-se comentários e julgamentos à pressa. Quem penetrará, porém, o campo das causas? Estaríamos na elevada condição daquele que pode analisar um acontecimento através de todos os ângulos? Talvez o que pareça queda ou defecção pode constituir novas resoluções de Jesus relativamente à redenção do amigo que parece agora distante. O bom pastor permanece vigilante. Prometeu que das ovelhas que o Pai lhe confiou, nenhuma se perderá. Convém, desse modo, atendermos com perfeição aos deveres que nos foram deferidos. Cada qual necessita conhecer as obrigações que lhe são próprias. Nesse padrão de conhecimento e atitude, há sempre muito trabalho nobre a realizar. Se um irmão parece desviado aos teus olhos mortais, faz o possível por ouvir as palavras de Jesus ao pescador de Cafarnaum. Que te importa a ti? Segue-me tu. Sejam todos muito bem-vindos à casa de Jesus. Hoje nós temos início nesta casa a 20ª jornada espírita. E é com imensa alegria que a nossa casa recebe a todos vocês para participarem mais uma vez desse grandioso evento, desse banquete espiritual. Para que nos harmonizemos mais, eu convido a todos vocês para que cerremos os nossos olhos e nos coloquemos à disposição de Jesus, que mentalizemos o Mestre e peçamos a Ele: auxilia-nos, Senhor, a compreender mais, para que possamos servir melhor, pois somente assim poderemos deixar fluir de nós as bênçãos que nos concedes em nosso apoio e de todos aqueles que nos compartilham a existência. Induz-nos à prática do entendimento, para que possamos observar em nós os valores que porventura conquistemos, não como propriedade nossa, mas sim como manancial de bênçãos que possamos colocar em prol daqueles que ainda não tiveram a oportunidade de obter as vantagens que já nos felicitam a vida. E ajuda-nos, Mestre Divino, a converter o tempo de trabalho que nos honras de fazer em tua seara em favor do próximo, para que possamos, especialmente, nos doar mais, dando tudo aquilo que somos ou que temos, e assim que possamos, dessa maneira, ser melhores hoje do que ontem e permanecermos em Ti como permaneces em nós, agora e sempre. Que assim seja. Então, nesse momento, eu passo a palavra a Eliana
que é representante da 13ª URI, que fará a apresentação do palestrante. Boa noite a todos. O nosso abraço fraterno. É de muita grande alegria podermos, mais uma vez, na condição de URI, União Regional Espírita, aqui representar anteriormente o Conselho Regional Espírita e podermos abrir nesta casa mais uma jornada, agora a 28ª Jornada Espírita. Nós sabemos da importância deste evento, porque é através da doutrina espírita que vamos despertando as nossas consciências. E nós sabemos que muito tem contribuído para isso estes eventos, principalmente a Jornada Espírita. Neste ano, homenageando o livro dos médiuns, com a temática A Mediunidade a Serviço de Jesus. 150 anos deste livro que com certeza nos concede a condição de desenvolver, ou melhor, educarmos a nossa mediunidade para que com Jesus aprendamos a servir melhor. Então é de suma importância a nossa presença neste evento e estendemos aqui o nosso apelo para que divulguem, para que outros amigos, outros irmãos nossos possam se fazer presentes durante estes dias. A jornada tem início nesta noite e encerrará dia 16 de janeiro, envolvendo os municípios de Balneário Camboriú, Itapema, Navegantes e Piçadas. E como nós falamos anteriormente, cumprindo seu papel de nos ensinar a viver, nos despertando para o verdadeiro sentido da vida. E cumprindo o nosso propósito aqui de apresentar o palestrante da noite, dizemos que é imensa satisfação tê-lo aqui presente, Francisco Ferraz Batista, que é irmão de Ideal Espírita e que muito tem contribuído para a causa. Ele vem de Curitiba, é vice-presidente do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, situado na Vila Auer, em Curitiba, presidente da Federação Espírita do Paraná, secretário da Comissão Regional Sul da FEB, que envolve os estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E hoje nos traz como tema o Livro dos Médiuns, Janela para o Mundo Espiritual. Que Jesus o abençoe. Conosco, Francisco Ferraz. Caros amigos de Ideal Espírita, nós oramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. 150 anos se passaram. A 15 de janeiro de 1861, o codificador do Espiritismo, Allan Kardec, haveria de lançar em Paris a segunda obra da chamada Codificação Espírita, o Livro dos Médiuns. Esse livro, que veremos daqui a pouco, segundo a conceituação do codificador, não se trata de um tratado que vai formar médiuns infalíveis, na expressão de Allan Kardec, mas sim de uma obra monumental que visa objetivamente tecer considerações e esclarecimentos sobre o que ele denominou de espiritismo experimental. Mas é preciso que nós possamos fazer uma análise
sobre a própria história da humanidade, relativamente a essa ligação da criatura com o Criador, com os homens, com a humanidade, com a divindade, assim entendida há tempos imemoriais, propriamente dito. Porque antes da codificação espírita, não se cogitava na Terra em nenhuma civilização a existência de um mundo espiritual, muito embora as religiões tradicionais, as grandes civilizações, tivessem o seu entendimento sobre o que poderia acontecer depois do processo inexorável da morte. Um local destinado para as criaturas após a sua morte. Assim, com derivações, é claro, obviamente, essas religiões conceituaram esses locais segundo a sua própria tradição. Aí temos as imagens criadas mormente pela civilização oriental, mais especificamente na Índia, dando conta de que aqueles que morriam iriam para locais predestinados, destinando-se o local para as criaturas boas, como sendo um nirvana, uma região feliz, onde as pessoas gozariam das delícias próprias dessa região, onde elas estariam repletas de felicidade. Localizamos então na tradição israelita, os hebreus e depois os judeus, as denominações que o mundo ocidental foi receber depois dessas localizações para os mortos, na figuração do paraíso e na figuração do inferno, justificando os felizes e aqueles que são infelizes. Propriamente também na Pérsia, verificamos que a crença era de que os que morriam não desapareciam, mas iam além disso, já agora acrescentando um predicado importante, de que esses espíritos, que eram familiares, portanto, da família em que ocorriam os óbitos, eles continuavam vivendo numa segunda morada e mais, se comunicavam com os que ficavam na terra. A experiência é essa que é adotada também em Roma, na Grécia, pelos chamados deuses lares, propiciando já ensaios de que a comunicação entre esses locais pré-determinados e os que ficavam na terra era um ponto factível, era uma realidade. Mormente na tradição israelita, mais ou menos por volta do ano 2500 a.C., começaram a surgir ali, ainda na nação hebreia, uma geração que foi alcunhada como uma geração estranha, que depois a humanidade vai denominar como profetas. Profetas eram escolhidos de Deus, eram pessoas que tinham o dom de interpretar a divindade, as ações, as orientações, o encaminhamento da sua gente, do seu povo. Assim é mesmo nesta civilização que se dá conta, em forma de registros, da maior quantidade dessas criaturas que possuíam esses dons, de fazer uma ponte entre essas localizações, que fizemos delas alguns ensaios há pouco, e aqueles que continuavam na vida material, no estado de vigília, ainda na vida do corpo físico. E ali, quando vamos hoje ao que nós conhecemos no mundo ocidental como a Bíblia Sagrada, com todo respeito,
E a Bíblia Sagrada nada mais é do que uma compilação de grande parte do Torá, do livro dos israelitas, e os ensinamentos de Jesus, segundo declara os conceitos daqueles que traduziram. Portanto, parte desses ensinamentos que localizamos do livro dos israelitas foram trazidos para esse novo livro e foram alcunhados de Velho Testamento. Já os ensinos de Jesus, que foram acoplados a essa nova obra, na parte seguinte, porque é o chamado mundo cristão, foi mesmo em 325 depois de Cristo, no concílio de Nicéia, em Roma, que o imperador Constantino dá esse passo de lançamento da pedra fundamental de uma nova religião. Por isso justificar essa questão da chamada Bíblia Sagrada, chamada religião católica apostólica romana, citação que fazemos também hoje a respeito. É a partir dali que surge este livro, decantado no Ocidente, como a palavra de Deus por muitas religiões, todas elas cristãs. Então esse ensinamento de Jesus dá ensejo ao que se chamou de Novo Testamento. Então temos um livro que traz o Velho Testamento, que propriamente não é um livro antigo, não é um livro que data antes de Jesus, é depois de Jesus, e parte chamando Novo Testamento. Mas conservou este livro a tradição das profecias, dos profetas. Trouxe para a formação dessa obra a rememoração dos grandes líderes religiosos do povo de Israel. Citaremos alguns apenas aqui desses profetas, e que já ouvimos falarmos de nós, aqueles que inclusive chegamos ao Espiritismo, oriundos, quem sabe, de outras derivações crentes cristãs. Alguns deles, Jeremias, um grande profeta, que profetizava a glória do povo de Israel, mas chamava sempre a atenção desse povo para que ele tivesse a condição própria de crescer na bondade, para que mal ou maldades não surpreendessem o próprio povo. Elias, tradicionalmente conhecido por nós como aquele que anunciaria a vinda do Messias no seio da nação de Israel. Malaquias, Jó, Jonas, Melquisedeque, e podemos ir desfilando uma série de profetas que pululam toda a informação, chamado Velho Testamento, desse livro que citamos, que surgiu depois de Jesus ter estado conosco na terra. Mas o que eram essas informações desses profetas? Se não essa possibilidade de uma interação, de uma ligação, de uma ponte entre dois mundos. Muito embora esses mundos, como dissemos no início, situados aqui em locais para onde as pessoas iriam depois da morte, ainda repetimos, não havia na Terra a informação, nem a experiência e nem a certeza da existência de todo o mundo espiritual, com a sua complexidade, com a sua grandiosidade, que a codificação espírita pode trazer para a Terra. Mas a realidade é que esses profetas, que nós podemos denominar hoje como médiuns, eram mesmos esses chamados guias dos seus povos, que orientavam a sua evolução, o seu progresso, porque nos tempos antigos, a própria direção das grandes nações, na antiguidade, tinham esse fundamento religioso. Eram mesmo os líderes religiosos que guiavam as suas nações. Eram eles que tinham a capacidade de interpretar a divindade e trazer orientações para o que se devia fazer ou o que não se devia fazer. Daí porque todo o governo
em linhas gerais, na antiguidade, eram feitos por líderes religiosos. O que nós podemos, então, hoje compreender como sendo uma teocracia, que é um governo exercido pelos líderes da religião. Há hoje civilizações teocráticas na Terra, em que os comandantes dos governos, eles são religiosos. Peguemos, por exemplo, o Irã, que é dirigido pelos mulás, pelos ayatolás. Eles são as expressões superiores do povo. Muito embora haja lá os governantes menores, o ministro, o primeiro-ministro, etc., quem manda mesmo são os ayatolás, que são pessoas, líderes religiosos, que têm uma formação cultural religiosa, que detêm um conhecimento não só da tradição do povo, mas da religião que o povo adota e segue. E eles são aquelas criaturas que, segundo o povo, são enviadas por Deus para nos guiar. Esse é o regime da teocracia, que imperou muito na Terra e ainda tem os seus bolsões. E não estamos aqui discutindo se o regime é bom ou o regime não é bom. Mas a realidade é que essa ligação entre o chamado mundo espiritual e o mundo físico sempre existiu. E aí nos localizaremos mais propriamente no chamado mundo cristão. E é no mundo cristão que a gente vai ver também a ocorrência desses fenômenos. A trajetória de Jesus na Terra é demarcada com ações que demonstram a presença dos Espíritos. A ação dos Espíritos sobre a matéria. A ação dos Espíritos sobre a vida das criaturas humanas. A partir dele próprio Jesus. E há fenômenos vários que nós poderíamos aqui citar. Fiquemos com alguns. Por exemplo, quando vamos ler lá no chamado Novo Testamento, a transfiguração do Monte Tabor. O que é que aconteceu naquela ocasião? Quando Jesus subiu ao monte, segundo a tradição, ele acompanhou João, Pedro, os apóstolos João, Pedro, e ali ocorreu um fenômeno, hoje para nós, entendido como um fenômeno mediúnico, em que Jesus se transfigurou. Portanto, ele, como médium, e na expressão usualmente que o movimento espírita adota, é um médium de Deus, fez com que aparecesse ali no Monte Tabor as figuras de Moisés, que já havia vivido há vários séculos, e as figuras de Elias, outro profeta. Moisés também foi um profeta, como não? E os apóstolos, espantados e entusiasmados com o fenômeno, os que testemunharam o fenômeno, propuseram a Jesus, inclusive, eleger, criar uma tenda para cada um, uma tradição do povo, ao que Jesus repreendeu no bom sentido, dizendo que não era necessário. Então nós estamos vendo um fenômeno claro de interferência do chamado mundo espiritual sobre o mundo físico. Fenômeno de Pentecostes, assim chamado, que também está registrado. É um fenômeno de materialização de labaredas do fogo sobre as cabeças das pessoas. É uma interveniência por meios próprios que esta obra, que estamos comemorando 150 anos, vai esclarecer e vai tratar. O fenômeno de interferência física, claro, que foi perceptível sobre as coisas materiais. A chamada modificação da água em vinho nas bodas de Canaã é um fenômeno explicável, que não significa a alteração das leis de Deus, não. Significa o conhecimento de situações para que se possa manipular as energias, a matéria, e que esta obra
que estamos iniciando a comemorar explica muito bem. Então estamos fazendo uma introdução para verificar que nós estamos tratando, muito embora o livro dos médiuns tenha 150 anos apenas, de fatos que foram criados por esse livro, porque nada foi criado por esta obra. Os fenômenos sempre existiram. Mas a realidade é que ainda a humanidade se ressente de algumas deliberações que ela própria adotou ao longo de toda essa história da evolução do pensamento humano, da própria religião. Porque as religiões se erigiram sempre na Terra, e isso é uma metodologia que ainda existe no dia de hoje, sobre sistemas montáveis. O que é que se erige? Elas interagem no seu papel através de sistemas hierárquicos, onde os líderes ditam para aqueles que estão logo abaixo deles quais são as verdades que, segundo a interpretação desses líderes, devem ser seguidas. Isso fica muito patente na obra do cristianismo. E o mundo cristão, após a presença de Jesus, ao instituir-se em uma religião, essa religião passou a ser oficializada pelo Estado que a admitiu, que foi Roma. O que se deu em 381 depois de Cristo, quando o imperador romano Teodósio declarou a religião católica e apostólica romana, e aqui é um apontamento histórico, como religião oficial do Estado romano. Sendo uma religião oficial do Estado, ela obteve prerrogativas de poderes muito grandes. E aqueles líderes que montaram o sistema religioso passaram a adotar o que estava escrito segundo o conceito dessa Bíblia, chamada Bíblia Sagrada, também não é crítica, como sendo a expressão máxima da verdade que existia entre Deus e os homens. Nada do que existisse fora desses cânones, dessas orientações, seriam verdadeiros. Isso deu origem na Terra, depois de Jesus, nos grandes conflitos, nas chamadas guerras santas, na criação de tribunais que visavam punir as criaturas que tinham dons, as criaturas que tinham condição de perceber alguma coisa diferente das demais. O que esta obra, o livro dos médiuns, vai classificar depois como médiuns ostensivos. Porque iniciando a obra, não faz parte do nosso capítulo, mas retiraremos o comecinho do capítulo seguinte. Allan Kardec, o codificador, há de afirmar que todos nós somos médiuns, sem exceção. O que difere é que há médiuns que têm uma capacidade mais ampliada. É diferente daí. Como compreender que todos somos médiuns? Ora, todos nós somos passíveis de sofrer influências, de perceber, de termos um sexto sentido, de percebermos algumas influências psíquicas, de ter algumas inspirações ou intuições, para o bem ou para o mal. A obra vai explicar isso depois. Todos nós somos factíveis de receber a influência, o que hoje nós já conhecemos, vamos daqui a pouco falar com mais ênfase, do mundo espiritual. Então a realidade é que, retornando do ponto em que paramos, muito embora estabelecido, estatuído um código, vamos dizer assim, a Bíblia Sagrada, isso não quer dizer que a ação da divindade cessaria ali. Ela continuaria existindo, porque tudo progride. Do átomo, segundo o conceito, quando chegou a codificação espírita,
ao arcanjo, conceito de evolução máxima para nós, há uma grande evolução, já nos disse os Espíritos reveladores através do Livro dos Espíritos. Então as informações que orientam os povos nunca deixam de existir, porque nós todos temos uma programação inteligente. Fomos criados simples e ignorantes, e temos um caminho para singrar, para percorrer, para atingir a perfeição relativa ao lado de Deus, ao lado do Criador. E nessa caminhada, que não é pequena, nós vamos tendo a oportunidade de conhecer as leis de Deus na prática, porque elas já estão registradas na nossa consciência, que está dito na questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec, a indagar aos Espíritos reveladores onde é que estão escritas as leis de Deus, e eles responderam: na consciência. Mas ter elas registradas em estado latente não quer dizer que a gente domine a sua prática. Aí é que a coisa se modifica. A partir do momento em que a gente passa a conhecer melhor a lei, a gente sabe o que deve fazer e o que não deve fazer. Então, para que a gente cometa uma atitude que seja contrária à lei de Deus, é preciso que a gente não ignore o que é certo, porque se ignorarmos, não é erro. Ninguém erra por ignorância. Talvez isso seja, não soe bem aos nossos ouvidos, mas há muitos exemplos. Eu gosto de um muito prático. As civilizações canibais, que literalmente assavam um outro corpo humano que comiam, cometiam crime, elas ignoravam que matar o semelhante estava registrado na lei de Deus como crime. Obviamente que não. Não poderiam ter essa punibilidade que nós temos hoje, sabendo que matar é crime, tirar a vida de alguém é crime, aos olhos de Deus e aos olhos dos homens. Então essas realidades, elas vão se tornando parte dessa necessidade de conhecimento das leis de Deus para colocá-las em prática. Mas se esses sistemas que falamos há pouco passavam a adotar livros como sendo aqueles que não admitiam a existência de nenhum outro progresso na Terra, evidentemente que isso trouxe grandes dificuldades. Porque ao par da fundação do chamado mundo cristão, mais no Ocidente, antes já se havia fundado no Oriente outras civilizações também, mesmo depois de Jesus, com outras crenças. No século VI, por exemplo, depois de Cristo, surgiu um líder entre os povos árabes, chamado Mohammed, e que nós conhecemos como Maomé, que reencarnou em 579 depois de Cristo. Ele tinha um objetivo, segundo o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, psicografada do Francisco Cândido Xavier, espalhar pelos povos da Arábia o Evangelho de Jesus. E assim ele retrata no sonho que ele teve, mediúnico, sabemos hoje, toda uma orientação religiosa e funda ele próprio uma religião, né? Que nós conhecemos como sendo o islamismo, ou a religião islâmica, cujos fiéis são denominados como muçulmanos. Não há nenhuma crítica, são registros. Cujo livro que orienta a religião, o Alcorão, também adota parte do velho Torá dos hebreus, pois que o patriarca dos israelitas, Abraão, é o mesmo patriarca dos muçulmanos. E adota conceitos também de localização, como falamos. Para depois da morte, um paraíso com concentrações de mérito e de crédito diferentes. Aqueles que cumprirem a lei de Alá serão premiados, os homens, né, com 7 virgens. Essas conceituações que não vamos entrar no mérito, no sentido de dar aos homens, porque é uma sociedade, e ainda não é só essa sociedade.
a outras na terra, patriarcal, onde a figura do homem é predominante em relação à mulher, mas só para registrarmos aqui que houveram outras civilizações, outras religiões, que não se apegaram apenas a esse conceito, a esse sistema cristão, e que as religiões não devem se sobrepor às demais e não devem impor às demais os seus conceitos. A liberdade de crença deve ser uma virtude que nós precisamos perseguir sempre. Dizemos isso porque, dando um salto, nós vamos encontrar na Terra um momento em que a chamada religião católica, apostólica, romana, começou a perceber dentro das suas fileiras o surgimento de criaturas humanas, se não agora denominadas como profetas, que começavam, aliás, isso nunca cessou, mas agora de uma maneira proeminente, a receber orientações, intuições e inspirações do chamado para nós mundo espiritual. E muitas delas traziam revelações que se contrapunham ao chamado sistema religioso ou às chamadas escrituras. E essas revelações não foram aceitas pela igreja. E essas criaturas que começavam a trazer essas revelações foram consideradas como hereges. E heresia que eles falavam, que significa qualquer manifestação, interpretação que contrarie uma lei divina, uma heresia, que depois é popularizada na terra a palavra heresia. Então eram portadores de heresias e eram hereges, porque ousavam falar contra as Escrituras, mas não é que era contra as Escrituras. Havia informações contra o modo como aquelas pessoas interpretavam as Escrituras. Aí sim, houve um tempo na Terra em que essas interpretações traziam para nós o que hoje consideramos um absurdo, mas à época não se admitia nem discutir, dizendo que a Terra era horizontal e tinha uma abóboda e as estrelas eram penduradas. Era a interpretação dos teólogos. Ora, teve alguém que teve coragem de dizer que a Terra era redonda. Aquilo foi um sacrilégio, uma heresia, por exemplo. Teve alguém que, inspirado, foi dizer que além da Terra ser redonda, ela tinha movimento. Outra heresia. Fatos que a ciência humana, a astrofísica, depois viria a confirmar. Tomando esse exemplo, houveram outros, muitos outros. Muitas criaturas foram classificadas como hereges. E os líderes da chamada religião ocidental temeram pela própria religião, porque começaram a surgir informações esparsas ainda de que as coisas não eram bem assim. Não era somente que morria e ia para o paraíso, se fosse bom, se fosse ruim morria e ia para o inferno. Havia outras situações. Havia propriamente na cultura israelita antiga, que foi retirada para a formação da nova obra, o claro conceito da reencarnação. Isso foi retirado. E foi adotado o conceito de ressurreição, que não modifica, as pessoas acham que modifica, mas não modifica, porque ressurreição é ressurgir da carne, não ressurgir a carne, porque a carne putrefra, perde-se, vira pó, como está lá no próprio Torá: vieste do pó e ao pó voltarás. Então a ressurreição, se quisermos usar a palavra, se encaixa também com a reencarnação, que é ressurgir da carne e não a carne. Mas foi retirado dos textos.
Isso propriamente se dá no Concílio de Constantinopla, em 573 depois de Cristo, quando a comissão central de 5 bispos resolveram definir se ficaria os 2 temas, ou se retiraria um, e a reencarnação perdeu 3 a 2. E foi retirado os 3. Então essas interferências para o bem, e essas interferências às vezes negativas, sempre existiram. É a ação de um mundo sobre outro. Mas essa situação trouxe, por exemplo, em 1231, no século III, a criação pela Igreja Ocidental de um tribunal, chamado Tribunal da Inquisição, ou Santo Ofício, Papa Gregório IX. E a partir dali, que ousasse trazer uma informação diferente, que não aquela que estavam lá nas Escrituras, era um herege, era preso, seus bens confiscados, torturado e morto nos calabouços da Inquisição. Essa é a história clara da humanidade que está mostrada. A partir disso, evidentemente, que aqueles que tinham dons de interpretar a ação dos espíritos sob o comando divino passaram a ser classificados como bruxos. Bruxos ou bruxas? Bruxaria. E logo ligando essas situações às chamadas coisas do demônio, que aliás, muito embora nós estejamos hoje no século XXI, e já dá de 150 anos do livro dos médiuns para cá, há criaturas que ainda acham que nós somos bruxos ou bruxas e que nós estamos envoltos com as coisas do demônio. Então isso não é novidade. Já nesse tempo, os bruxos e os bruxas foram classificados. Então, todos os hereges eram bruxos que recebiam a ação demoníaca. O que eles falavam, o que eles diziam, eram coisas negativas, coisas do mal. Há um tempo atrás, me permite uma colocação, eu sou espírita e procuro mesmo no meu meio de atuação dizer claramente que sou espírita. Assim deve ser em qualquer meio da nossa existência. E também não é propaganda, né? Eu sou advogado, militante, e eu tenho um advogado, colega meu, ele é membro da Igreja Testemunha de Jeová, chama-se Jonas, que eu posso dizer que não é daqui, mas ele me atenta há muitos anos. E ele uma vez me viu pregando um cartaz na Conferência Estadual Espírita do Paraná, lá na sala da Ordem dos Advogados, no Justiça do Trabalho, em Curitiba. Ele parou, olhou para aquilo, estava colocando no edital, e ele falou assim: Doutor Francisco, o senhor também? Não, quem eu também? O senhor está metido com essas coisas? Eu achei interessante, coisas. E aí me deu a intenção que ele devia falar o que era. Eu falei: que coisas? Ah, essas coisas. Mas me diga, doutor, que coisas? Essas coisas. Falava o que era. Eu falei: se você não falar o que é essas coisas, eu não vou falar mais nada com você. Tá bom, essas coisas do demônio. Eu disse para ele: olha, se vocês entendem que são coisas do demônio, estou mentindo com essas coisas. E não me incomode muito, porque você vai chifrar daqui a pouco. Não é assim? Eles olham para a gente com um olhar, ainda hoje, vejam como é essa ação entre os dois mundos e mesmo a interferência com essas visões. Eu me lembro também que uma vez nós fomos a uma cidade próxima a Curitiba, Almirante Tamandaré. Fomos fazer lá, já vai uns 10 anos, um presidente da URI daquela região, resolveu lá fazer a primeira palestra espírita na cidade. Não tinha, uma cidade pequena, não tinha centro espírita. Então ele alugou um salão, o salão se faz todos os eventos na cidade, na rua principal, e pôs lá faixas e pegou um carro com aqueles alto-falantes, comum no interior,
que o dia inteiro começou a passar nos pequenos bairros, cidade pequena, falando, convidando para a palestra espírita, etc, etc. E nós chegamos lá, na verdade a palestra espírita teve um público estrondoso de 20 pessoas, que é natural isso no começo. Mas nós chegamos lá, na chegada, a porta de entrada do clube ficava bem para a via da cidade, a rua, e antes de chegar na porta tinha uma lombada, né? Aquela que você passa, diminui a velocidade. E nós estávamos ali, aí passou uma Kombi cheia de gente, diminuiu na lombada, chegou bem perto da porta, deu uma paradinha, e cheia de senhoras, com o cabelo bem comprido lá dentro. Elas olharam para nós e faziam assim, é uma coisa absurda. A gente vai fazer o quê? Começou a rir e entender, para dizer que essas situações não são novas. Essa fundação desse tribunal levou ao sacrifício muita gente que tinham dons mediúnicos, o que a parapsicologia chama de sensitivos, que tinham capacidade de interpretar o que nós conhecemos como mundo espiritual, a ação dos espíritos, logo considerados por essas religiões como bruxos ou bruxas. Mas tudo progride na Terra. E se nós analisarmos de uma maneira desapaixonada, de uma maneira séria, o estudo dos grandes fatos que aconteceram na Terra, a gente vai perceber que antecedendo as grandes revoluções do pensamento, houveram grandes situações também, às vezes cataclismos, às vezes situações difíceis que preparavam uma nova era. Então nós estamos num estado de coisas, a partir do século XIII e século XIV e XV, em que houveram muitas perseguições aos chamados médiuns, tidos como bruxos ou bruxas. Podemos interpretar que se havia uma ação, e havia, do mundo espiritual, para fazer com que chegasse na Terra informações mais quantificadas em maior número da ação de um mundo que precisava ser conhecido sobre outro mundo conhecido, que é o mundo físico, essa programação sofria duros golpes. Porque de um lado, ainda no velho mundo, aquelas civilizações se guiavam pelas suas religiões tradicionais, mantinham as suas religiões tradicionais, sem essa interpretação. Como na Índia, como na China, uma religião islâmica. E é no seio da chamada religião cristã, é que essas informações se avolumaram, mas os homens parecem que não queriam dar ouvidos a isso. O que é pior, queimavam essas criaturas. Então era preciso, e não é só sobre esse ano, claro, mas vamos centrar neste ano, era preciso que houvesse um acontecimento, um fato marcante, que modificasse todo o conceito, toda a conceituação humana da Terra, para chegar a compreender essa ação intermitente do mundo espiritual sobre o mundo físico. E qual foi o fato mais marcante que vai acontecer nessa época? Justamente no alvorecer do século XVI, vai existir um acontecimento que mudou a Terra por completo. Foi a descoberta de um novo continente, as Américas, que não existiu no mapa mundi, no mapa do mundo. E é a expressão que retiramos da obra Caminho da Luz, extraordinária essa obra, ditada pelo Espírito Emmanuel, psicografada pelo nosso Chico Xavier. Essa expressão é valiosíssima, porque abrindo esse capítulo sobre a descoberta das Américas, Emmanuel disse que o Cristo localizou na América as suas profundas esperanças. Que coisa espetacular! O mundo novo, o novo mundo, mas não só do ponto de vista das questões do conhecimento,
mas também das questões da religião, da ligação do homem com Deus. E é a partir mesmo da descoberta das Américas, que os europeus vindo colonizaram, houve aquilo que hoje nós podemos compreender, pelo estudo do Espiritismo, de uma grande transmigração de espíritos. Vamos ver no livro dos Espíritos, no capítulo Transmigrações Progressivas. As transmigrações são emigrações ou imigrações, e nas Américas as emigrações de espíritos que vieram não só fisicamente para colonizar as Américas, mas também aqueles que foram, do ponto de vista espiritual, selecionados para irem para as novas terras, para o novo mundo. Dentre esse novo mundo, nosso país, Brasil. Então é todo um mecanismo preparado pela espiritualidade para que as coisas, no sentido geral, modifiquem para melhor, progridam. E é justamente no surgimento do novo mundo que o pensamento humano vai se libertar do tacão da religião, da tutela da religião. Não será mais propriedade da igreja, porque é no século XVII e XVIII na Terra que vão acontecer fenômenos notáveis, as grandes revoluções que deram um impulso impressionante ao mundo, no campo do pensamento, da filosofia, a revolução industrial, no campo do trabalho, as renovações e a presença de criaturas que, tal qual os profetas, citaremos apenas alguns, dado ao tempo, eram criaturas que estavam aptas a receber intuições e inspirações do mundo espiritual e traduzi-las para os homens, mesmo antes do surgimento daquilo ou da mensagem que nós consideramos como o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Assim, no século XVII e XVIII, a Terra teve médiuns extraordinários, do porte de um Emanuel Swedenborg, na Suécia, que criou uma doutrina própria. Inclusive existe lá a doutrina emanuelina, que não é deste Emanuel Espírito, é de Emanuel Swedenborg, médico de efeitos físicos notáveis, que tinha dentre as suas capacidades mediúnicas a possibilidade de desdobramento, a premonição, o que nós podemos classificar como uma pré-ciência, a condição de defasar distâncias, de trazer informações muito distantes de fatos que estavam acontecendo naquele momento, naquele lugar para onde ele estava. Como ele vai descrever o incêndio que existia em Estocolmo, quando ele estava na cidade de Gotemburgo, a uma distância de quase 400 quilômetros, uma precisão incrível. Médiuns do porte de dois irmãos, chamados irmãos Davenport. Com eles aconteciam fenômenos interessantes. Eles pegavam dois quadros assim, de argila, duas chapas de argila, fechavam uma na outra, acorrentavam em branco, e depois eles abriam aqueles quadros e apareciam dos dois lados as grafias, todas as instruções que os espíritos faziam colocar ali. O fenômeno da chamada escrita direta, ou a psicografia direta, que não é novo, não era novo, né? Moisés, quando lançou os 10 mandamentos, na chamada pedra, nas pedras, quem é que escreveu lá? Foram os espíritos, amando do Deus que eles assim interpretavam, Jeová ou Yahvé. Esses médiuns viajaram por toda a Europa fazendo essas demonstrações.
médium da condição de, esse agora já no século XIX, vou deixar para depois esse, mas teve um que foi considerado como o precursor do Espiritismo em face dos seus feitos, das suas ações na Terra, que foi um americano, Andrew Jackson Davis. Mesmo conceitos teóricos ele expunha, e se estudarmos as ações de Jackson Davis, veremos ali um ensaio para o Livro dos Médiuns, muito embora o primeiro ensaio desta obra, do Livro dos Médiuns, que completa 150 anos, neste ano, nós vamos ter propriamente ao ler, e se lermos e estudarmos com tranquilidade, sem pressa, nós vamos até nos espantar e até nos arrepiar quando lermos a primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ali, de fato, está um verdadeiro ensaio do Livro dos Médiuns. Então são fenômenos que sempre existiram. Mas médiums de porte de Eusapia Paladino, que foi a médium mais pesquisada pelos homens de ciência na Terra, na sua época, e todos os efeitos que aconteciam sob a sua presença foram confirmados. Materializações, fenômenos de transporte de um objeto que está fora para uma sala, para uma gaveta, para uma mesa, labaredas, fogo, a presença dos espíritos. Então está havendo uma verdadeira renovação, um verdadeiro ensaio mesmo, para a chegada de novas informações que vão, de fato, fazer com que a Terra, de uma vez por toda, confirme a presença de um mundo suspeitado, mas não entendido, não compreendido, ou quando não abafado pelo véu do obscurecimento. Mas é no século XIX, então, que vão surgir outros médiuns notáveis também, dentre eles o médium inglês Daniel Douglas Home, considerado o maior médium de efeitos físicos que a Terra conheceu até hoje. Produziu fenômenos de levitação, fenômenos de transporte, de materialização, coisas incríveis sob a ação desse médium. E é no século XIX que vai surgir também, do ponto de vista científico, uma renovação do pensamento relativamente à criação humana, que é a pesquisa, o estudo e o lançamento, que se deu, aliás, depois da codificação espírita, muito embora haja ensaios de 1854, o lançamento da chamada Origem das Espécies, por Charles Darwin, se dá depois do lançamento do Livro dos Espíritos, em torno de 58 e 59. E o Livro dos Espíritos foi lançado em 18 de abril de 1857. E no Livro dos Espíritos encontramos toda uma informação científica que depois está confirmada pela evolução das espécies lançada por Charles Darwin. E é mesmo então a 18 de abril de 1857 que vai surgir na Terra a primeira obra da codificação espírita, o Livro dos Espíritos, composto em 4 partes. A primeira parte tratando da existência de Deus, da criação, dos princípios, e a segunda parte, que se inicia na questão 76 até a questão 614, tratando aí sim, agora sim, do mundo espiritual, dos espíritos do mundo espiritual, não parando aí, claro, das relações que envolvem o mundo espiritual com o mundo corporal. Se alguém nos parar na rua e nos disser: você é espírita? Vamos dizer: sim, sou. E se nos perguntarem: onde é que está no livro de vocês a informação que existe um mundo espiritual? O que é que nós vamos responder? Vamos na questão 84 do Livro dos Espíritos. Ali Allan Kardec indagou os espíritos superiores
a partir da questão 76, vamos fazer uma ponte primeiro, para ficar bem claro o entendimento, porque na questão 76 ele pergunta como podemos definir os espíritos. Não vamos nem falar da 23, que é outro tema, é outra ocasião. Mas fica na mente para vocês consultarem em casa a 23. 76. Como podemos definir os espíritos? Os espíritos reveladores disseram: são seres inteligentes da criação. Seres inteligentes da criação. Continuando com a resposta, estou resumindo, a gente vai compreender que esses seres inteligentes da criação povoam o universo, na matéria ou fora da matéria. Então, aí na questão 84, Allan Kardec vai insistir agora para entender mesmo. E vai dizer: esses seres inteligentes formam um mundo à parte. Esses seres inteligentes que povoam o universo, e ele se preocupou com aqueles que não estão na matéria, fora do mundo material, formam um mundo à parte? Interrogação. E os reveladores responderam: sim, o mundo dos espíritos, o mundo espiritual. A partir daí está toda uma renovação completa do ponto de vista do pensamento humano, na sua ligação como criatura com o Criador. Agora nós sabemos que esse mundo espiritual não é um paraíso, conforme o conceito das religiões. Pode até se tornar um paraíso, do ponto de vista moral, do ponto de vista da recompensa, dos créditos que nós fomos constituindo vidas afora, pelo processo da reencarnação. Também não é um inferno no conceito das religiões. Pode também ser um inferno de acordo com as nossas ações, com as nossas atitudes tomadas vidas afora, a cada um segundo as suas obras, já nos disse Jesus. Não é nenhum purgatório, mas também poderá se transformar no purgatório, do ponto de vista moral, do conceito, para aquelas criaturas que são mais ou menos, ora mais, ora menos ainda, nem dá para termos essa conceituação moral, espiritual, estado da alma de paraíso, e nem moral espiritual, estado da alma só de inferno. Às vezes podemos estar num mundo intermediário, porque este mundo espiritual tem, evidentemente, toda uma complexidade que não é difícil de compreender, precisamos estudar, regiões em que os espíritos se localizam. Vimos agora o lançamento do filme Nosso Lar, já estudamos a obra, precisamos sempre estar relendo, e vimos as cenas criadas do chamado umbral. São regiões psíquicas, né? Que de resto, tudo que está no universo é criado pela mente. Mesmo as construções materiais, ou não? A matéria, a mente. Nós mudamos, nós transformamos a matéria, nós trabalhamos nela. Assim se dá no mundo espiritual com maior inteligência, podemos fazer coisas que a gente nem imagina. Plasmar a matéria, plasmar energias, fazer cidades. Se nós fazemos com as mãos físicas, podemos fazer com as mãos do espírito. Óbvio. Às vezes com maior complexidade, com maior inteligência, com maior utilidade. Então, é na verdade, o livro dos médiuns, a partir da constatação de um mundo espiritual, um tratado que vem ensinar para a gente
como agir nessa ligação entre o mundo verdadeiro, que é o mundo espiritual, e o mundo material. De que maneira nos comportar? Quais são os processos que ocorrem? Como é que se dá essa interferência? Não esquecer de lembrar que, ainda na segunda parte do Livro dos Espíritos, na questão 459, Allan Kardec, codificador, vai indagar aos espíritos superiores se os espíritos interferem em nossa vida. Nós temos é que às vezes passa despercebido e a gente não presta atenção devida. A pergunta não fala se os espíritos desencarnados interferem na nossa vida. A pergunta generaliza, porque todos somos espíritos, encarnados e desencarnados. Se os espíritos interferem na nossa vida, sim, lógico, está encarnado, está aqui do lado, está interferindo. A mulher, o marido, os filhos, os amigos, os adversários, os inimigos, ainda temos. Então lutar para mantê-los. Interfere na nossa vida. E se não estão no corpo físico, continuam interferindo também, são desencarnados, fora da matéria. Então a pergunta é para todos: os espíritos interferem na nossa vida? Sim, muito mais do que imaginais. A rigor são eles que vos dirigem. Mas isso aí pode se dar do ponto de vista espiritual, de um desencarnado para um encarnado, somos nós. Eles nos dirigirem, pode, ou para o bem ou para o mal. E de encarnado para encarnado pode também, para o bem ou para o mal. Cada um escolhe a sua turma. A escolha é livre. A colheita é obrigatória, fruto das obras da escolha. Então é um processo natural. A partir disso, o Livro dos Médiuns vai se transformar daí propriamente em uma janela mesmo, para que debruçados nela possamos verificar quais são as condições que interferem em toda essa ligação dos dois mundos espirituais. Mas nós deixamos para o final alguns textos da introdução do Livro dos Médiuns, propriamente o texto que nos foi definido pela 28ª Jornada Catarinense do Espiritismo, para tratarmos. Selecionamos ali algumas recomendações do codificador para nós que somos estudantes do Espiritismo ou adeptos, aqueles de nós muitos que somos médios, alguns ostensivos, e têm condições às vezes de ter audiência, clarividência, de ter evidência, ou de ter a condição de psicografia, ou de psicofonia. A rigor, todos nós temos a nossa condição própria de intuição e de inspiração. E Allan Kardec faz algumas recomendações na introdução desta obra, e para sermos fiéis ao texto, nós vamos ler aqui o texto, conceituando o texto depois. Disse, e aí Allan Kardec deixa muito claro, não vamos tirar nenhuma vírgula do que ele recomendou. Reprisando o que falamos no início da nossa exposição, Allan Kardec diz assim: engana-se quem supusesse encontrar nessa obra uma receita universal infalível para formar médicos. Logo, o Livro dos Médiuns não é para ser estudado somente por médicos. O Livro dos Médiuns é um tratado que deve ser estudado pelo espírita. Se ele é adepto do espiritismo, precisa conhecer o que é o espiritismo, quais os mecanismos que envolvem o espiritismo, de que maneira se dá a ligação entre os dois mundos, que mecanismos envolvem essa ligação, até para que ele progrida no conhecimento e utilize-se desse conhecimento como forma de progressos súbitos e divinos daqueles que convivem com ele. Não apenas para sermos médicos. Tem gente que gostaria de ser um médium extensivo. Mas há um paradoxo, há pessoas que são médios extensivos e não querem saber disso.
ignoram, às vezes, o compromisso e as consequências, ignoram aquelas que querem ser, e às vezes não basta querer. É preciso ter dons, chamados dons espirituais, que fazem parte da programação espiritual de cada um. Mas Allan Kardec prosseguiu e fez algumas observações, recomendando aos espíritos, aos adeptos, os objetivos principais da obra, além destes, guiá-los nas suas observações, assinalando-lhes os obstáculos que podem e hão de necessariamente encontrar, lidando com uma nova ordem de coisas, guiar as criaturas nisto. Então, o Livro dos Médiuns tem esse objetivo, nos orientar, fazer observações sobre essa nova ordem de coisas, essa ligação com o mundo espiritual, para que nós possamos ter a aptidão de saber fazer, de saber entender, de saber compreender. Mas ele dá uma outra informação: iniciá-las com as criaturas na maneira de confabular com os espíritos. Há um mecanismo, um método para isso, há fórmulas próprias para isso. Prossegue ele dizendo: indicadas os meios de conseguirem boas comunicações. Boas comunicações. Porque a mediunidade, como dissemos, não é propriedade do espiritismo. Lá para trás. Existiu em todos os povos, continuará existindo. Em outras crenças, em outros credos, em outras seitas. É a ligação do homem com Deus, que existe em todo lugar. Às vezes é denominado com outros nomes. Os chamados santos da Igreja Católica eram médiuns. Há um livro extraordinário que eu indico, A Mediunidade dos Santos, Clóvis Tavares. E aí a gente vai ver os chamados grandes santos da Igreja, que dons que eles possuíam, mediúnicos, alguns extraordinários, e que a Igreja aceitava esses dons, dada a condição da sua chamada santidade. Por isso eram denominados de santos, que tinham esses dons. Assim, logo, todo médium bom é um santo. Por que não? Se ele for bom, a boa prática mediúnica, ele será um santo nesse conceito de interpretação. Mas Allan Kardec faz algumas advertências para irmos finalizando. A má impressão que produzem nos neófitos ou nos novatos no espiritismo as experiências levianamente feitas e sem conhecimento de causa, que geram ideias falsas acerca do mundo dos espíritos. E olha o que ele diz: e dá aso, ou seja, proporciona a zombarias e a uma crítica quase sempre fundada. E essa advertência de Allan Kardec é momentânea. Infelizmente, no nosso meio, a gente verifica criaturas assodadas, apressadas, com todo respeito, que não estudam, mas querem ser médicos, querem produzir fenômenos, querem impactar, querem falar coisas. O médico cai da barbaridade, que a gente passa a ser olhado com olhos de desconfiança. Isso é comum. Eu me lembro, me vem à tona agora, e é preciso fazer uma introduçãozinha, por exemplo, de uma questão que a pessoa inventa, que vê, e na verdade comete absurdos, às vezes até absurdos inacreditáveis, mesmo frequentando o centro espírita. Mas eu me lembro agora, por isso que eu vou fazer uma introduçãozinha, e peço licença à direção do trabalho, para contar esse fato que encaixa isso aqui. Todos nós temos o nosso anjo guardião. Todos nós temos o nosso anjo de guarda. Os espíritos que nos ajudam. Temos aqueles que chamamos de mentores, que estamos numa tarefa espírita, e procuram nos ajudar, nos orientar para melhor.
Então a gente vê, por exemplo, grandes médiuns que hoje conhecemos, insuspeitos, cuja obra é fantástica. Divaldo Pereira Franco tinha uma mentora espiritual, tem? Conhecemos, que edita para ele obras, informações. Joana de Anjos. Chico Xavier, enquanto encarnado, era guiado, entre aspas, guiado pelo seu chamado mentor ou guia espiritual, Emmanuel. Né? Nós pegamos Raul Teixeira, ele tem um chamado espírito guia, né, o mentor que trabalha com ele, que ajuda ele, que dita as coisas para ele, chamado Camilo. E fora os espíritos que eles recebem, outros, é claro, mas esses são os que estão mais ligados à criatura, etc. E eu também queria saber qual era o meu guia, sabe? Eu tive uma época uma curiosidade, eu queria saber, será que eu tenho alguém que me ajuda, me guia, me dita, me informa? Né? Eu fiquei preocupado nisso. Preocupação que a gente não deve ter. Mas veja só, estava lá eu preocupado em saber qual é o meu guia. Mas são cogitações, pensa naquilo, deixa para lá, que esses guias estão tudo ocupados, né? Um está com o outro, outro está com o outro, está com o outro, não sobra nem. E um dia eu fui fazer uma palestra pública em Curitiba, e me acompanhou a minha esposa, que está lá no fundo, à esquerda, lá. Então, é a testemunha da história. E cheguei no centro, a palestra era às 8, volta das 19h30, estacionei o carro, estacionamento amplo, o centro ficava na lateral, assim, no terreno. E estacionei o carro ali dentro do estacionamento do centro, conversei um pouquinho com ela e falei, vamos lá para o salão do centro. A palestra começava às 20. Quando no meio do terreno assim, veio ao meu encontro uma pessoa, um trabalhador da casa. Não estou criticando, mas é uma questão que Allan Kardec está nos alertando. Veio na minha direção, o centro estava lá, eu já ia várias vezes, o centro estava lá, e esse centro eles permitem até hoje ir lá. Tem alguns que fazem isso. Depois da exposição, abre alguns minutos para perguntas e respostas do público. Ele era um dos mais perguntadores. Era não. E aí ele veio na minha direção, me cumprimentou, apresentei a minha esposa para ele. Ele disse, olha, senhor Francisco, sabe que o senhor chegou ali, estacionou o carro? Fiquei olhando. E aí eu vi que veio um ratinho branco voando. Olhei para ele, será que ele não confundiu? Não é passarinho? Falei, o que o senhor viu mesmo? Um ratinho branco veio voando. Como é que vai segurar o riso? É tudo. Dali 15 minutos eu ia fazer uma palestra. E veio, passou por cima do capô do seu carro, bateu no muro e desapareceu. É curioso, quer dizer, coisa curiosa. Mas daí ele arrematou, meus amigos. Eu acho que é o seu guia. Aquilo foi para me aprender a lição. Olhei para minha esposa, ela me olhou. Eu disse, pode ser, quer dizer, cada um tem um guia que merece. E fui com aquilo para agradecer, cumprimentei, fui com aquilo para a exposição. Como é que vai concentrar na palestra depois? Lembrando do guia. Né? Se eu estava procurando, ele estava voando. Essa história é interessantíssima. É fruto da zombaria. É uma coisa terrível. Tem gente que inventa demais. Aliás, essa história tem um desdobramento inacreditável. Porque na semana seguinte eu fui em outra região da cidade fazer uma palestra de aniversário no centro. E ali depois, na sessão, você já conhece a sessão de expiação e provas no centro espírita? Todo ele tem espia e prova. Aquela parte. Então, na sessão de expiação e prova, comentei o assunto com alguns companheiros da federação e um disse assim, mas você está mal de guia. Além de errado, ele é cego, né? Perdeu o muro, desapareceu. Mas o mundo espiritual prega a gente. Passado, isso foi julho. Chegou em janeiro, numa das jornadas catarinenses, os irmãos aqui me convidaram para falar em Pissarras, faz tempo. E lá, meteu o Dorvalino, fiquei conhecendo o Dorvalino.
E aí estava me preparando para entrar para dentro do centro, o tema cabia, e a gente começa a usar essas coisas para dizer para as pessoas que tem que estudar. Eu disse à minha esposa, vou usar aquela história do guia do ovelha, o que isso vai fazer? Estou entrando para dentro do centro. Uma pessoa me chamou, ô São Francisco. Quando eu olhei para trás, era o homem do ratinho. Mas que susto! Isso eu falo. O senhor está fazendo aqui? Não, tem casa aqui, eu vi que o senhor veio fazer a palestra e assistir. Eu já me certifiquei, não está aqui hoje. Então essas zombarias, as pessoas inventam moda, querem produzir efeitos, porque essa janela, para abrir ela, precisa ter conhecimento, senão ela traz problemas, e muitos problemas. Mas as pessoas querem, porque querem, e acabam falando barbaridades, bobagens, às vezes dizendo, olha, do seu lado aí está um espírito ruim, toma cuidado, a gente não está vendo nada. A pessoa já entra em parafuso. E se inventa muita coisa do ponto de vista da mediunidade. O livro dos médiuns, com todo respeito aos senhores e às senhoras, ainda é um ilustre desconhecido do nosso meio. Porque Allan Kardec vai dando as suas recomendações. Diz assim: para a opinião errônea de grande número de pessoas, muito mais do que se pensa, tem contribuído para isso a ignorância e a leviandade de vários médicos. É ele que está falando, não sou eu. As pessoas querem impressionar, às vezes, e cometem essas barbaridades, essas bobagens. Às vezes prometem curas. A pessoa vem conversar no atendimento fraterno, está lá às vezes preparado, ó, tem um problema físico, você não, você vai tomar 32 passos, você vai ficar bom. Que absurdo, que bobagem. Isso não existe. E não conhecendo o livro dos médiuns ainda, se criam outros sistemas que os centros espíritas, infelizmente, me perdoem se o que eu vou falar pode não agradar alguém, confundem as coisas. Criou-se uma chamada apometria, que não é espiritismo, nunca foi, e nem será. Um médium que era espírita do Rio Grande do Sul, o senhor Lacerda, que criou um sistema dele, onde os médios do trabalho, todos segundo esse conceito da apometria, se desdobram com todos eles para o mundo espiritual, e também o paciente é desdobrado para lá. E lá, com auxílio dos espíritos, tratam do problema físico da pessoa e é tratado lá. Não passa no primeiro teste desta obra, essa chamada apometria. Basta estudarmos com qualidade. Não passa. Quem garante que todos são médios de desdobramento? Primeira pergunta. Quem garante que o espírito doente se desdobrou? Segunda pergunta. Quem garante a qualidade de quem atendeu no mundo espiritual? E aí, você pode formular muitas perguntas. Não há essa garantia. Por isso, Allan Kardec é severo. E ele vai dizer ainda, finalizando essa introdução, finalizando a nossa palestra: de muitas dificuldades se mostra insana a prática do espiritismo, e nem sempre isenta de inconvenientes a que só um estudo sério e completo pode obviar. Estudo sério e completo não se faz apenas ouvindo palestra, que nos ajuda. Não. Estudo sério e completo é nos grupos de estudos, é em casa, é onde a gente tiver tempo para estudar esta codificação magnífica que é o Espiritismo. E ainda mais este livro dos médiuns.
Os espíritos, disse Allan Kardec, em se falando da segunda edição do Livro dos Médiuns, que a primeira não foi completa, ele lançou a segunda que ficou definitiva. Então, falando da segunda edição, Allan Kardec disse assim: os espíritos a corrigiram com particular cuidado. Como reviram tudo, aprovando-a ou modificando-a à sua vontade, pode-se dizer que ela é, em grande parte, obra deles. Se ele fala isso do Livro dos Médiuns, o que dirá do Livro dos Espíritos? E tem gente por aí dizendo que Allan Kardec é o criador do Espiritismo. Cuidado, isso é um engodo. Ele é o codificador. Ele está dizendo aqui. Aliás, sobre o Livro dos Espíritos, ele diz que a obra é dos Espíritos. As pessoas parecem que leem, mas não entendem. E para finalizar, Allan Kardec dá o seu conselho definitivo nesta obra monumental do Livro dos Médiuns. Dirigimos-nos aos que veem o Espiritismo um objetivo sério, que lhe compreendem toda a gravidade, e não fazem das comunicações com o mundo invisível um passatempo. Não é para passatempo. As comunicações com o mundo espiritual, elas devem ser sempre instrutivas, que é o objetivo de promover a criatura humana para melhor. Por isso, o Livro dos Médiuns é essa janela indiscutível para o mundo espiritual, mas que exige de todos nós estudo sério e completo. E aí podemos, a cada obra que nós analisarmos da codificação espírita, vai se ampliando na nossa intimidade a grandeza desse espírito que reencarnou com Hippolyte Léon Denis Rivail, que utilizou-se o pseudônimo de Allan Kardec. Assim, o poeta Amaral Ornelas, no mundo espiritual, resolveu homenagear Allan Kardec e o fez uma poesia traduzida pelo nosso venerando e inesquecível Chico Xavier, quando ele disse: trouxeste Allan Kardec para a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde quer que esteja, serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. No teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda a parte, a voz do povo freme, canta ao relembrar a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste, herói, dissipaste as trevas, recebes com Jesus, na glória em que te elevas, nosso prêmio de amor nos tributos da história. Muita paz e muito obrigado. Nós agradecemos ao confrade Francisco pela excelente explanação da noite. Com certeza, todas as reflexões que aqui foram feitas vão estimular a todos nós a estreitar um laço maior com essa magnífica obra, que com certeza vai nos trazer o conhecimento desse dom, dessa faculdade tão necessária nas nossas vidas. E agora gostaríamos de divulgar o tema de amanhã para darmos continuidade ao estudo desta obra. Nós vamos receber nesta casa Heloísa Pires e vai trabalhar sobre o tema Há Espíritos, da parte primeira, do capítulo 1. Então fica aqui o nosso convite, o nosso apelo para que retorne
para que possamos dar continuidade a essa 28ª Jornada Espírita Catarinense. Agradecemos a presença de todos e, como sempre fazemos, vamos encerrar a atividade da noite com uma prece. Agradecendo também a Ti, Divino Amigo Jesus, aos Espíritos amigos aqui presentes, que com certeza amparam neste evento. Que possamos, Senhor, estimulados por todos os ensinamentos refletidos nesta noite, abrirmos as nossas mentes e o nosso coração para esta responsabilidade de buscar, à luz do Espiritismo, o conhecimento, a diretriz que norteará a nossa vida, para que a mediunidade, essa faculdade, possa, Jesus, estar a serviço do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz, para que, através do conhecimento e do sentimento, possamos espraiar o que há de melhor em nós. Assim, Jesus, agradecendo mais uma vez, em Teu nome, damos por encerrados os trabalhos dessa noite. Que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.